meus amores, tudo bem? Vamos lá, exercício 1. O metano CH4, também conhecido por gás dos pântanos, é produzido pela decomposição de compostos orgânicos na ausência de oxigênio por determinadas bactérias e consumido na própria atmosfera. Quando 5 mols de metano foram colocados em contato com 3 mols de O2, olha só, o número de mols de gás carbônico liberado será. Ele me dá a reação aqui e me dá as alternativas. Veja bem, ele me deu a quantidade de metano e de O2. Eu preciso descobrir se tem alguém em excesso. Então vamos fazer continhas. Bom, para cada 1 mol de metano, eu preciso de 2 de oxigênio. Para que eu consiga usar 5 mols de metano, eu preciso de 10 mols de oxigênio. Mas eu não tenho 10 mols de oxigênio, eu tenho 3. Então não é possível consumir totalmente 5 mols de metano. Eu falo então que o metano está em excesso. Bom, vamos continuar aqui os nossos testes. Para cada 1 mol de metano, eu preciso de 2 mols de oxigênio. Bom, para que eu consiga usar totalmente os 3 mols de oxigênio, eu preciso de 1,5 mol de metano. E eu tenho quanto de metano? 5. Então eu consigo consumir tudo de O2, porque para consumir todo o oxigênio, eu preciso apenas de 1,5 mols de metano. Então eu tiro algumas conclusões. O O2 é o limitante e o metano encontra-se em excesso. Eu volto ao exercício. O exercício fala então, quantos mols de gás carbônico serão liberados? Eu faço as contas partindo do oxigênio, porque ele é o nosso reagente limitante. Então, a cada 2 mols de oxigênio, eu formo 1 mol de CO2. Beleza? 2 mols de oxigênio para 1 mol de CO2. Se eu consigo usar totalmente os 3 mols de oxigênio, quantos mols de CO2 eu consigo? 1,5 mols de CO2. Por que eu usei o O2 para fazer as contas? Porque ele é o meu limitante. Então, assim, eu fico com a resposta de letra B. Certinho, meus amores? Vamos para o próximo? Vamos lá, gente. Exercício 2. O cromato de bário cromo-limão usado como pigmento em pintura é obtido pela reação do dicromato de potássio com cloreto de bário. Então ele me dá aqui o dicromato de potássio com cloreto de bário mais água, formando cromato de bário, KCl, né, e HCl. Beleza. Para uma mistura de 8,65 gramas de cloreto de bário com 5,88 gramas de dicromato de potássio em determinado volume de água, calcule. Letra A. Massa do reagente em excesso, em gramas após completada a reação. Letra B. A massa de cromato de bário produzida em gramas. Bom, ele me dá a quantidade de 2 reagentes. Com certeza um deles vai estar em excesso. Eu tenho obrigação em testar. Então vamos lá. Letra A. Né? Eu quero buscar o reagente em excesso e quanto que sobra. Bom, eu sei que pela reação 1 mol de dicromato de potássio reage com 2 mols de cloreto de bário. Certo? Você fala certo. 1 mol de dicromato de potássio tem massa igual a 294 gramas. 2 mols de cloreto de bário é 2 vezes 208. Para que eu consiga usar 8,65 gramas de cloreto de bário, eu necessito de 6,11 gramas de dicromato de potássio. Eu não tenho essa massa. Eu tenho 5,88, o texto disse isso. Então eu já concluo que eu não consigo consumir totalmente o 8,65 gramas de cloreto de bário. Eu não consigo, eu sei que ele está em excesso. Mas mesmo assim eu continuo as contas. 1 mol de dicromato de potássio para 2 mols de cloreto de bário. Certo? 294 para 2 vezes 208. Beleza? Para que eu consiga usar 5,88 gramas de dicromato de potássio, eu preciso de 8,32 gramas de cloreto de bário. O que significa isso? Que eu consigo usar totalmente os 5,88 gramas de dicromato de potássio. E por que eu consigo falar isso? Que para isso eu preciso de apenas 8,32 de cloreto de bário. E quanto que eu tenho? 8,65. Eu uso o cloreto de bário e ainda sobra. Então eu tenho quais conclusões? O dicromato de potássio é o limitante. O cloreto de bário está em excesso. Beleza. Então, se eu sei que eu tenho 8,65 de cloreto de bário, uso 8,32, me sobra quanto? 0,33 gramas de cloreto de bário. Letra A, morreu.
Letra A, morreu. Mas por que você fala que você usa 8,32 de cloreto de bário? Porque essa é a massa necessária para consumir totalmente os 5,88 gramas de dicromato de potássio. Beleza? Então, letra A, já era. A massa do cromato de bário produzida em gramas. Bom, para começar, para eu descobrir a massa do cromato, eu vou usar quem para fazer a continha? O reagente limitante. Então, olha só, quem é o reagente limitante? O dicromato de potássio. Eu sei que a cada 1 mol de dicromato de potássio, eu tenho 2 mols de cromato de bário. Ou seja, a cada 294 gramas de dicromato de potássio, eu tenho 2 vezes 253 gramas de cromato de bário. Então, quem que a gente usa totalmente? Os 5,88 gramas do dicromato de potássio. A partir dessa massa, eu consigo quanto de bário? De cromato de bário? 10,12 gramas. Certinho, gente? Vamos lá, exercício 3. Partindo de CaOH2, hidróxido de cálcio, contendo 10% de impurezas e tratando-se 175 gramas do mesmo, ou seja, de hidróxido de cálcio com ácido sulfúrico, a massa de sulfato de cálcio obtida será. Bom, veja bem, ele disse que essa massa de hidróxido de cálcio tem 10% de impureza. Vamos pensar aqui devagarzinho, gente? Vamos lá, ó. 175 gramas, 100%, certo? 10% X, ou seja, de sujeira nesse hidróxido de cálcio, de coisas que não vão reagir, é igual a quanto? 17,5 gramas. Então eu tenho que descontar desta massa total do hidróxido de cálcio aqui. Bom, ele me deu as massas molares e as alternativas para eu dar continuidade ao exercício, Então vamos lá. 175 gramas é a massa total, só que eu sei que 17,5 gramas é sujeira. Então eu tenho só 157,5 gramas de hidróxido de cálcio purinho. É essa massa que vai reagir. Bom, ao voltar ao exercício, olha só, ele quer a massa de sulfato de cálcio. Então, eu vou buscar a massa de sulfato de cálcio usando somente a parte pura, meus amores, somente a parte pura. Bom, vamos ver se a reação está balanceada. Um cálcio, beleza. Um enxofre, maravilha. Opa, aqui eu tenho 2 com 2 hidrogênios, dá 4. Então eu preciso de 2 águas. Então agora tem 4 hidrogênios. Agora oxigênio, 4 com 2, 6. 4 com 2, 6. Maravilha. Beleza pura. Vamos lá. Eu sei que a cada 1 mol de hidróxido de cálcio, eu fabrico 1 mol de sulfato de cálcio. Quanto que pesa 1 mol, hein? 1 mol de hidróxido de cálcio, 74 gramas. Quanto que pesa 1 mol de sulfato de cálcio, hein? 136 gramas. Eu usei as massas dadas no exercício. Ou seja, 1 mol de hidróxido de cálcio, 74 gramas. 1 mol de sulfato de cálcio, 136 gramas. Se eu tenho 157,5 gramas de hidróxido de cálcio, quantos gramas eu vou conseguir de sulfato de cálcio? 289,46 gramas de sulfato de cálcio. E assim eu fico com a letra A de amoreco. Beleza? Obrigado, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.